queridos amigos, minhas amigas, é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para darmos continuidade a esse curso, a mediunidade à luz do Espiritismo. Uma proposta humilde, mas feita com muito amor, com muito carinho, por meio do canal do Lar Ismael. Desde já, quero agradecer imensamente a todos os amigos, todas as nossas irmãs que nos têm enviado mensagens de incentivo, de carinho. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado mesmo. Bem, hoje nós estamos na 13ª aula do curso que já dissemos, e hoje vamos conversar sobre o tema perispírito, propriedades e mediunidade. Qual a relação que nós temos nessa trindade do perispírito, suas propriedades e a mediunidade que todos temos na nossa vida? O perispírito como princípio das manifestações, pois até há pouco tempo não se compreendia essa capacidade, essa aptidão de nos relacionarmos com o mundo espiritual. Com o advento da doutrina espírita, o estudo do Livro dos Médiuns, nós passamos a entender que o perispírito, que o nosso perispírito tem uma parte fundamental nas manifestações, nos fenômenos mediúnicos que acontecem conosco na nossa vida. O homem, como sabemos, é constituído por espírito ou alma, o perispírito e o corpo físico, por essas três partes fundamentais. O espírito é o ser inteligente e sensível. O perispírito, o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Perispírito, meus queridos irmãos e irmãs, é um termo criado por Allan Kardec para explicar essa parte que nos constitui. Do grego peri, quer dizer em torno, e do latim spiritus, quer dizer alma ou espírito. Então, o nosso perispírito é o envoltório fluídico e perene do espírito, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Então, o nosso perispírito, ele vai intermediar essa relação da nossa alma, que não tem uma forma definida, nosso espírito é uma centelha divina, uma chama, como dizem os espíritos superiores, que é imaterial, digamos, e o corpo físico, que é o nosso instrumento de manifestação na vida como encarnados. Então o perispírito está ali intermediando entre um e outro, sendo que o nosso perispírito é essa forma esvoaçante, leitosa, meio esbranquiçada, que nós enxergamos, envolvendo os espíritos, né? Corpo espiritual do espírito. Como já explicamos de outra vez, quando nós enxergamos um fantasma, como muitos queiram chamar, né? Então esse é o corpo espiritual daquele espírito, ok? Ele, quando desencarnado, é só o espírito e o corpo espiritual. Quando encarnado, né, com a matéria, então já passa a ser o espírito, o perispírito e o corpo físico, ok? Seus elementos constituintes provêm dos fluidos do meio onde o espírito se encontra. Fluidos esses que o formam e o alimentam, do mesmo modo que o ar forma e alimenta o corpo material do ser humano. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e purificação moral do espírito,
é parte integrante desse, como o corpo é parte integrante do homem. É o órgão de transmissão de todas as sensações. É muito interessante o papel do nosso perispírito em nós, físico. Então, todas as sensações que nós recebemos do mundo exterior, por exemplo, esse calor agradável que o sol nos proporciona, então essa temperatura nós sentimos porque ao recebermos no nosso corpo, a sensação será transmitida ao nosso espírito por meio do perispírito. E assim o inverso também. Qualquer emoção que o nosso espírito sinta, por meio do perispírito vai refletir no nosso corpo físico. Daí essas sensações agradáveis, se os sentimentos, as emoções forem boas, ou desagradáveis, se for negativa, um susto, um medo, uma angústia. Então todas essas sensações que o espírito sente, o nosso corpo se ressente, né? Você pode suar frio, você pode se arrepiar, né? Por vezes você não vê um espírito, por exemplo, mas quando ele se aproxima de você, você sente a energia dele. E ao sentir essa energia, o seu corpo, ele vai refletir essa energia. Então, se for energia pesada, você vai sentir uma sensação pesada, desagradável. Se for uma energia boa, um espírito equilibrado, então você vai sentir uma sensação agradável, serena, leve, tranquila, um bem-estar. Então, por isso que o papel do nosso perispírito é de ser essa antena receptora, tanto do meio exterior quanto das emoções, dos sentimentos interiores que o nosso espírito sente. Praticamente todas as civilizações humanas do passado falaram do perispírito. Os egípcios conheciam-no como Ka. Na Índia, fala-se em língua shahira, enquanto que no esoterismo judeu é o Nefesh. Paracelso chamou-o de corpo astral, ou Evestrum. E Paulo de Tarso, nosso querido apóstolo dos gentios, denominou como corpo espiritual, ou corpo incorruptível. Então vemos que o perispírito não é uma invenção ou uma descoberta do espiritismo, não. Ele já faz parte de culturas antiguíssimas, né, do conhecimento humano de priscas eras. Kardec nos ensina que o perispírito, por meio de sua expansão no meio, une-se ao ser humano desde o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, desde a concepção, unindo-se molécula a molécula. Essa união permanece por toda a vida física do indivíduo e só por ocasião da morte do corpo físico é que ocorre a desunião do perispírito, quando ele retorna ao mundo espiritual, que é o seu local de origem. A nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. Então vejam que interessante, meus irmãos. Quando nós estamos desencarnados, como dizem, na erraticidade, no plano espiritual, somos o espírito e o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Então você vai reencarnar. É feita aquela programação, aquele planejamento no mundo espiritual pelo seu anjo guardião, pelos espíritos que cuidam da sua evolução moral, e eles então programam o seu renascimento na Terra. Como diz aqui na lição, desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, se dá a concepção, a união do corpo espiritual e o corpo
físico, daquele óvulo que vai se transformar num bebê. Vejam que interessante, meus irmãos. A reencarnação de um espírito, a nossa reencarnação, é um ato planejado no mundo espiritual. De acordo com as suas necessidades evolutivas, você, no mundo espiritual, antes de renascer, é um espírito com o seu corpo espiritual. Você precisa renascer para continuar a sua evolução, o seu progresso espiritual, reparando os débitos de outras vidas, de outras existências, e desenvolver novas virtudes. Feito o planejamento, eles te encaminham para o departamento de reencarnação que existe em todas as cidades espirituais. É como um laboratório, um hospital. E lá eles vão te passar por um processo de preparação para a reencarnação. Então, de acordo com as suas necessidades evolutivas, eles vão preparar o seu corpo espiritual, o seu perispírito, dotando das aptidões mediúnicas que talvez você tenha que desenvolvê-las enquanto encarnado. Preparado o seu corpo espiritual, eles restringem o tamanho do seu perispírito, porque ele tem essa plasticidade, ao tamanho de a cabeça de um alfinete. É assim que nos relata André Luiz. Após esse restringimento, eles trazem o seu perispírito com todo o carinho, com todo o cuidado, e logo após a união carnal do homem e da mulher, após alguns instantes, alguns minutos, eles vão levar o seu perispírito até aquele óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide. Ali eles fazem uma ligação magnética do perispírito àquele óvulo, onde se formará o futuro corpo físico. Após essa união magnética, eletromagnética, o óvulo passará a atrair todas as características do corpo espiritual que a ele foi acoplado. Por isso que o nosso perispírito é quem molda o corpo físico. Então, através dessa atração, ele vai herdar todas as características daquele corpo espiritual. Por isso que o seu corpo é programado no plano espiritual. Então, ele começa a formar-se, a modelar-se de acordo com o perispírito. E então, ele renasce para o mundo terreno, ok? O nosso perispírito possui propriedades e qualidades. Entre elas, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Tudo isso são qualidades do nosso corpo espiritual. Vamos ver cada um. Plasticidade. O perispírito, sendo o espelho da alma e eterna extensão da mente, molda-se de acordo com o seu comando plasticizante, pois é formado tanto por fluidos eterizados como por fluidos materiais. Tem um extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais da alma,
assume as formas que o espírito desejar. Então, o nosso perispírito, ele tem essa capacidade, essa plasticidade. Então, de acordo com a nossa mente, ele vai moldando-se. Isso explica, meus irmãos, por que uma pessoa, um encarnado, quando se entrega às desordens morais, às drogas, às bebidas, aos excessos de toda ordem, aos excessos de toda ordem, ele se deteriora fisicamente. Pode ver que a pessoa, quando ela se dá ao excesso, ela vai se acabando, ela vai se transformando, se enfeiando. Não é apenas aquilo que se come, que bebe, que faz mal ao corpo físico, mas também ao que se pensa. Uma pessoa irada, né? Quando ela está com ódio, com raiva, ela também se transforma, né? A cólera deixa a pessoa com uma aparência muito feia, muito alterada, muito fora do seu normal. Da mesma forma que quando a alma, o nosso espírito, ama, quando ele busca fazer o bem, ele parece que se embeleza, né? Ele reflete essa serenidade, essa bondade, esse amor, e o seu corpo físico dá aquela sensação de mansuetude, de doçura. Então, vocês vejam que os nossos sentimentos, aquilo que a alma sente, reflete no seu corpo físico, na sua aparência. Outra habilidade, outra propriedade é a ponderabilidade. Sob os aspectos físicos, a matéria sutil ou corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida na ciência humana. Na união espiritual, cada organização perispirítica tem seu peso específico, que varia de acordo com sua densidade, pelo estado de moralidade do espírito. Ponderabilidade é aquilo que pode ser pesado, pode ser medido, né? Essa propriedade. E o que é interessante é que o nosso corpo espiritual, ele, apesar, como diz, de não ter nenhum equipamento, nenhum aparelho, nenhuma tecnologia da ciência física que possa medi-lo, pesá-lo, mas como ele é feito, ele é constituído, melhor dizendo, de matéria, ele tem sim um peso específico. No plano espiritual é possível pesar o perispírito de cada um de nós. Aqui no plano físico não, mas ele é semimaterial, o nosso corpo espiritual. Por isso que, por exemplo, os espíritos mais evoluídos são mais leves, mais etéreos, enquanto que os espíritos atrasados, eles são mais pesados, né? O seu corpo, ele é mais denso. Então, quanto mais evoluído, menos densidade. Quanto mais atrasado, mais denso e mais pesado. Luminosidade. Também desponta como característica particular de cada espírito e seus condicionamentos morais evolutivos. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Olha que interessante e que lindo, né? Quanto mais evoluído o espírito moralmente, mais luminoso ele se apresenta. E é uma luminosidade natural das suas células perispirituais. Se o seu sentimento for de amor, de caridade, de humildade, as suas células perispirituais adquirem brilho, são mais saudáveis espiritualmente.
É por isso que a gente fala espíritos de luz, né, que são os espíritos mais evoluídos, mais adiantados moralmente e que vêm nos ajudar. Espíritos trevosos são aqueles mais opacos, que têm menos luz, mais escuros, mais sofredores, né? Moralmente mais atrasados. Então, se nós quisermos ser mais belos, nós temos também que melhorar o nosso espírito moralmente. Penetrabilidade. A natureza etérea do espírito permite, caso apresente as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física, pois matéria alguma lhe opõe obstáculo, e ele atravessa todos, assim como a luz atravessa os corpos transparentes. Então essa penetrabilidade também é possível aos espíritos. Eles são etéreos, né? Então eles são semimateriais. Assim como a luz atravessa uma vidraça, o espírito também atravessa qualquer obstáculo. Mas isso, meus irmãos, é interessante também. Depende das condições mentais do espírito. Tem espíritos, por exemplo, que ele não acredita que é possível passar por uma parede, e ele não passa. No entanto, se ele tiver uma mente mais desenvolvida, for intelectualmente mais desenvolvido, ele consegue sim. É só ele acreditar. E aí, então ele vai compreender que a matéria dele não oferece impedimento dele atravessar os obstáculos. É interessante essa propriedade do perispírito. Aos espíritos superiores não tem nenhum obstáculo que os impeça, por isso que eles estão em todos os lugares que queiram. Eles entram na sua casa, na minha casa, eles não tem nenhuma porta, nada que os impeça. Então, essa é uma capacidade do perispírito deles. Visibilidade. Aos olhos físicos, o perispírito é totalmente invisível, aos nossos olhos físicos. Todavia, não o é para os espíritos. No caso dos menos evoluídos, esses só percebem os seus pares, captando-lhes o aspecto geral. Aqui ele explica que o nosso perispírito é invisível para nós encarnados, normalmente, né? Quando você tem a vidência, é claro que você os vê. Mas comumente não. Os espíritos menos evoluídos, no entanto, né, os desencarnados mais atrasados, no entanto, eles não conseguem enxergar os espíritos mais evoluídos. É muito interessante isso. Eles só conseguem enxergar os seus pares, ou seja, aqueles que sejam iguais a ele ou inferiores. Então ele consegue enxergá-los. Por quê? Porque os espíritos mais evoluídos, a constituição do seu perispírito é mais etérea, é mais sutil, né? Então, é isso que os torna invisíveis aos espíritos mais atrasados. Os espíritos superiores enxergam tudo e a todos. Agora, os espíritos menos evoluídos não conseguem enxergar. Isso explica, meus irmãos, por que os espíritos bondosos, quando socorrem um espírito atrasado, muitas vezes o espírito que está sendo socorrido nem sabe que está sendo amparado por um espírito de luz. E esses espíritos de luz levam ao centro espírita para que ele incorpore no médium, né? Incorpore entre aspas, né? Para que ele, ao incorporar no médium, ele consiga sentir aquilo que o médium está sentindo naquele momento. Geralmente, o médium está em prece
o médium está imbuído da caridade, de muita humildade, então o padrão vibratório do médium está elevado. Quando o espírito incorpora, o padrão baixo dele também se eleva ao nível do médium, né? Porque as energias se entrosam e ele consegue então captar, enxergar melhor o ambiente em que está. Então só depois de oração, de uma conversa, que o espírito consegue enxergar o espírito que o socorreu, os socorristas. Antes, o ambiente mais luminoso para ele era escuridão, ele não enxerga. No entanto, após essa incorporação, esse choque eletromagnético, esse choque fluídico com o médium, então a sua capacidade de visão se amplia e ele consegue enxergar os mentores. Por isso que ele se entrega de boa mente, depois de esclarecido, ao socorro desses irmãos. Porque ele vê então que existem espíritos que querem ajudá-lo. Antes ele não ouvia e nem enxergava. Então por isso que é importante os médiuns estarem bem preparados para as reuniões mediúnicas, porque o seu padrão vibratório vai expandir a visão daqueles espíritos que entrarem em contato com ele. Outra característica, qualidade do nosso perispírito é a tangibilidade. Sendo o perispírito também matéria, poderá, com o devido apoio ectoplasmático, tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Essa tangibilidade do perispírito se dá quando dá a materialização. Por isso que ele fala, com apoio ectoplasmático, que é um fluido que todos nós encarnados temos em nós. Uns em maior quantidade, outros em menos quantidade. Mas todos nós podemos doar esse ectoplasma para que os espíritos trabalhem esse fluido, tanto na materialização, como na elaboração de medicamentos, anestésicos, equipamentos espirituais. Esse é o laboratório divino, é interessante. Nosso perispírito tem a sensibilidade global. A sensibilidade do perispírito é global, tendo a capacidade de penetrar o meio externo. Isso pode acontecer em qualquer ponto do organismo. O perispírito, ele não enxerga só pelos olhos como nós, os olhos físicos. Não. Ele vê por todo o seu corpo físico. Mesmo de costas, de lado, né? Ele tem uma visão, né? Um espírito esclarecido. Ele tem equilibrado, eu quis dizer. Então ele tem essa sensibilidade visual no todo. A mesma coisa a audição, né? Ele não precisa escutar pelo ouvido, né? Como nós. Ele tem essa sensibilidade em todo o seu corpo. E assim, todos os outros, as outras sensações. Expansibilidade. O perispírito pode, conforme suas condições, né, mais evoluída ou menos evoluída, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção sensorial. Essa expansibilidade, meus irmãos, é que nos dá a condição de entrarmos em relação com o mundo espiritual. Para nós, médiuns encarnados, ok? Então, quando você se concentra, você ora, o seu perispírito, que é esse corpo fluídico, ele começa a expandir-se. Ele pode expandir-se a distâncias, né? Porque ele tem essa capacidade. Então muitos enxergam isso como a aura. Então a sua aura começa a crescer, né? Tornar-se assim imensa e luminosa. Então essa expansão depende da evolução moral de cada espírito. Vocês lembram da transfiguração do Cristo, né?
Então, ali eles relatam, né, que o Cristo torna-se um ser luminoso, né, de uma cor branquíssima, leitosa e brilhante. Então, essa capacidade de expansão perispiritual. Outra propriedade interessantíssima é a bicorporeidade. Este termo, também criado por Kardec, é um dos fenômenos de desdobramento, embora seja uma forma mais adiantada da expansibilidade. Define-se como notável faculdade do perispírito que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento, dando a impressão de fazer-se em dois, no mesmo lugar ou em lugares diferentes. É muito interessante esse fenômeno e raríssimo, né? Dado que o espírito encarnado que tem essa condição da bicorporeidade, ele deve ser moralmente muito adiantado. Então, um espírito atrasado, ou um espírito mediano como nós, né, bem mais atrasado, não tem essa condição. Conta-se, por exemplo, que o nosso querido Eurípides Bazarnufo tinha essa capacidade da bicorporeidade. Ele dava aula lá na cidade de Sacramento, Minas Gerais, dava aula aos seus alunos, de repente ele entrava em prece em transe. E ele aparecia em outros lugares para ajudar as pessoas. Ele dava passes às pessoas que estavam necessitadas, ele ajudava as pessoas. Os alunos já conheciam essa sua capacidade e quando ele entrava em transe, todos silenciavam, respeitando o professor. Mas que saudade desse respeito aos nossos queridos professores, né? Pois é. Outro fenômeno de bicorporeidade famosíssimo é o de Santo Antônio de Pádua. Certa vez ele estava fazendo uma pregação, né? Uma prédica numa cidade, enquanto o seu pai estava sendo julgado em outra cidade, outro país. E ele então se desdobra, né, perispiritualmente, e aparece no julgamento, faz a defesa do seu pai e evita a execução dele. É algo que está registrado, né? É algo que não é assim uma invenção, não é, isso é história mesmo. O perispírito é a unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única. Então, quer dizer, ninguém tem dois perispíritos. Cada um tem o seu perispírito próprio. Ele pode até dividir-se, como diz, né? Desdobrar-se, mas é sempre o mesmo. A capacidade refletora, o corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Essa capacidade refletora, então tudo aquilo que você sente vai refletir no seu corpo físico. Então é como diz, o espírito, por algum motivo, sente tristeza. Esse comportamento moral do espírito vai refletir no seu corpo físico. Então daí aquela postura melancólica, né, aquele jeito que todos nós ficamos quando tristes, né? Se o espírito sentir alegria, o nosso organismo ele vai irradiar essa alegria, né? Você vai sentir uma adrenalina diferente. Então, tudo que o seu espírito sente reflete no corpo físico por meio do seu perispírito.
Nós estamos enfatizando a importância do perispírito, meus amigos, para compreender os fenômenos que acontecem na nossa vida. Por isso que é importante o estudo do perispírito, ok? Outra propriedade do perispírito é a temperatura. Durante certas atividades mediúnicas, alguns médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor, com a aproximação de determinadas categorias de espíritos, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. Né? Verdade, nós que somos médiuns, você sente uma temperatura diferente quando da aproximação de um espírito. Você sabe quando é um espírito superior pelo bem-estar que você sente, e sabe quando é um espírito desequilibrado. Então você sente um desassossego, sente calor, né? Então, dependendo do tipo de espírito que se aproxima, você vai ter essa temperatura, né? Às vezes, quando nós estamos dando palestra, você não percebe que você está envolvido na palestra, mas quando você termina a palestra, você se sente gelado. Mas sabe o que é isso? Era a proteção espiritual, né, que estava lidando durante a palestra. Então, muitos mentores deixam umas sensações diferentes, você sente mesmo. Mediunidade. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e da sua maior ou menor assimilação pelo perispírito dos espíritos. Está em Obras Póstumas, nas manifestações dos espíritos. Aqui ele explica que a nossa mediunidade está de acordo com a expansibilidade do nosso perispírito, dessa capacidade de nos entrosarmos, né, energeticamente com a aura de outros irmãos espirituais. Então, quanto mais expansível for o seu perispírito, maior a facilidade de entrar em contato com outros espíritos. Por isso que precisa o desenvolvimento da mediunidade, a educação da mediunidade, para exercitar essa expansibilidade do seu perispírito. Isso é coordenado, deixar bem claro, meus irmãos, que o desenvolvimento mediúnico é coordenado pela espiritualidade, pela equipe espiritual, pelos mentores da casa. Por isso que é importante desenvolver a sua mediunidade num lugar seguro, esclarecido, onde as equipes espirituais tenham essa especificidade de desenvolver a mediunidade. O perispírito é o princípio de todas as manifestações. Olha que interessante. O seu conhecimento foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Para que aconteça o fenômeno mediúnico, é preciso que o perispírito se expanda e se exteriorize para além do corpo físico. É o que dizíamos há pouco atrás. Kardec ressaltou a importância do perispírito para o estudo, a análise e tratamento de vários fenômenos da alma, englobando a vista dupla, visão à distância, sonambulismo natural e artificial, catalepsia, letargia, presciência, pressentimentos, transfigurações, transmissão do pensamento, etc. Isso tudo está no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 40. Então vejam, tantos tipos de mediunidade só possível graças ao seu perispírito. O ato mediúnico é o momento em que o espírito se aproxima do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico,
reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Ali estão fundidos e distintos. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Está no livro Mediunidade, de José Herculano Pires. Então vejam que interessante, o ato mediúnico, né, logo que se expande a aura, o corpo espiritual do médium, ele entra em contato com o corpo espiritual, o perispírito do espírito, e há então uma interpenetração psíquica, uma fusão fluídica. Daí as sensações de um e de outro, tanto do médium quanto do espírito comunicante. Então, isso é o ato da mediunização. Então vejam que é algo científico, não é algo do outro mundo. Relacionamento de dois espíritos, um encarnado e um desencarnado. Um com o corpo físico e o outro sem o corpo físico, mas duas mentes, dois espíritos pensantes. Então, por esse contato é possível a manifestação mediúnica, a comunicação dos espíritos. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês pela paciência, pelo carinho de estarmos juntos até esse momento, pedindo a Jesus, a Deus, que abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado por estar conosco aqui por meio do canal do Lar Ismael, que aos pouquinhos vamos levando o conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre a mediunidade à luz do Espiritismo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.